adequados, mas só com uma pessoa que eu respeitasse a questão do diálogo é que esse livro poderia existir. Então, quando eu imaginei convidar o Padre Fábio através de um outro padre que conhecíamos em comum, eu imaginei um diálogo e não um debate, como está em moda na internet, que as pessoas pedem para você dar respostas que lacrem. A minha vontade é que nenhuma pergunta ou resposta que nós tivéssemos um para o outro lacrasse. Que ninguém terminasse o livro dizendo: venci, derrotei, a minha posição é a melhor, eu tenho a chave, você não tem. A minha vontade é que ambos saíssemos, ainda com as nossas convicções, mas apresentando a nós e ao público uma clareza do porquê o Padre Fábio é um homem de fé e porque eu não sou uma pessoa de fé e porque o mundo tem espaço para essa convivência. E para minha alegria, eu tenho a narrar, antes de passar a palavra ao Padre Fábio, duas descobertas. Primeiro, algo que eu não disse a ele, mas contei no avião anteontem ao arcebispo de Cascavel, que veio ao meu lado, e nós ficamos debatendo Nossa Senhora de Loreto, padroeira da aviação, em função da turbulência. E conversei com ele sobre o texto, e ele me perguntou algumas coisas. Eu disse: olha, Dom Bruno, uma das grandes descobertas desse livro é que eu imaginava, por não gozar da amizade anterior ao livro com o Padre Fábio e nem conhecê-lo pessoalmente, que eu encontraria uma personagem, como eu encontrei muitas na minha vida. Uma personagem. Dando um exemplo de um homem que me crismou no Rio Grande do Sul, Dom Vicente Scherer, arcebispo cardeal de Porto Alegre. Ele era uma personagem, esticava a mão para ser beijado, abençoava, saudava a multidão, como se estivesse como Evita Peron num... Dom Vicente era uma personagem irrespeitável na sua fé e na sua erudição como personagem. E eu esperava do Padre Fábio uma personagem. O padre mais amado do Brasil, como a Planeta o batizou, um gigantesco vendedor de músicas, um evangelizador através da música, muito conhecido. E a minha primeira grande descoberta desse livro, que se iniciou lá no Rio de Janeiro, foi ter encontrado uma pessoa e não uma personagem. E isso foi uma grande descoberta. Eu estava preparado para debater um roteiro em que haveria posições, como numa dramatis personae, como a gente chama nas obras de Shakespeare, uma lista de personagens. E encontrei uma pessoa que inclusive estava na fala. Quando eu digo isso, é porque muitas vezes em bancas de doutorado, em palestras, em encontros acadêmicos, as pessoas estão falando sem estarem junto ao que falam. Elas separam, usar só uma frase difícil hoje, elas separam significado e significante. Elas não estão no local que elas enunciam. Elas dizem o que o outro quer ouvir. E por isso a nossa conversa foi tão amigável, porque desde o início havia duas posições antitéticas, opostas, mas não inimigas, apenas discordantes. E como o Padre Fábio abriu chance de, no fim da vida, se tornar ateu, e eu abri chance de, no fim da minha vida, me tornar religioso, na hora final, quando o medo bater, eu posso fazer uma coisa que a gente chamava de narrativa de boa morte na história do ateísmo, que é muito forte a partir do século XVIII, que os grandes ateus agnósticos ou deístas, como Voltaire, terminavam pedindo a comunhão e assim por diante. Nunca se sabe, just in case. E como eu contei a ele, vindo da Unicamp com um aluno, depois de uma aula de 4 horas sobre ateísmo clássico, um cone foi jogado em cima do carro pelo vento e eu gritei Jesus. E o meu aluno perguntou: mas como é possível? Depois de 4 horas de aula, de Demócrito até Dawkins, você dizer: o que sai da minha cultura, que tive formação religiosa, nunca será malditas lei de Newton, nunca será. Quando cai uma coisa na minha frente, eu vou gritar como Lutero gritou quando um raio caiu ao seu lado. Ele gritou Santana. Lutero gritou Santana, não criou eletricidade atraída entre os cátions e o ânions do Sol e da Lua. A ciência não é aquilo que faz parte da minha cultura na primeira informação.
Então, a partir do meu substrato religioso que existe, do grande prazer que eu tenho de debater temas religiosos, somou-se a isso o prazer de encontrar uma pessoa sem cena, sem aparência, sem narrativa prévia. E isso foi muito bom. E a segunda foi realmente, a partir dessa experiência, olhar para o outro com um olhar que hoje eu considero um desafio para o Brasil. Entender que você é diferente de mim e que há espaço para nós dois. O Brasil hoje está com o discurso da exclusão. Se você é petralha e se eu sou coxinha, se você é coxinha e eu sou petralha, um de nós tem que se matar. Se você é corintiano e eu palmeirense, um de nós tem que ser excluído. Esse discurso de ódio autoalimentado, esse é um discurso que é muito ruim e tem riscos enormes na história, porque ele pode degenerar num choque ainda maior. Então, bárbaro, diz Wolff no livro Civilização e Barbárie, organizado pelo Adalto Novaes, bárbaro é o indivíduo que nega ao outro a possibilidade de existência. Ele pode ser poliglota, ele pode ser enólogo, ele pode ser cultíssimo, ele é bárbaro porque ele nega ao outro. Então os nazistas são bárbaros não pela incultura ou por não falarem latim, que era a definição romana, mas porque os nazistas negaram a todos que não fossem como eles a existência. E uma pessoa analfabeta pode não ser bárbara porque aceita a inclusão do outro. E esse humanismo, que provavelmente deve muito à Igreja Católica e ao cristianismo, a parte que as pessoas compreenderam de Mateus 5, 6 e 7, do Sermão da Montanha, do núcleo duro do cristianismo, esse humanismo, ele é essencial. Ele é essencial. E isso, hoje de manhã, falando na pós-graduação da Unicamp, eu enfatizei exatamente isso. Como entender que o argumento do outro é bom, mas não é o seu argumento. E como promover um debate sem entrar na polêmica de lacrar o argumento do outro. E o grande prazer que eu tive foi que a nossa conversa, que gerou esse livro, que eu considero uma verdadeira missão para o Brasil desse momento. Essa conversa com a qual um ateu encerra o livro dizendo amém, eu encerro o livro dizendo amém, é uma característica de tentar entender que a diferença nos torna maiores, que a diferença nos torna distintos. Ontem, entregando o prêmio de uma revista na Sala São Paulo, e como havia grande quantidade de militantes de movimento negro, para nossa alegria, grande parte do debate foi sobre cabelo e a questão de assumir o cabelo afro, etc. Não é o tema sobre o qual eu tenha a maior das questões, mas eu achei maravilhoso que se discuta a possibilidade de trabalhar com a diferença que não infrinja a ética, diferença que não inclua violência, diferença que não seja racista, diferença que não seja agressiva, diferença que não desande para a violência, é uma diferença válida, inclusive na discordância. E esta foi a descoberta que esse livro trouxe, a descoberta de poder debater animadamente, com entusiasmo, divergindo e afetivamente, e a descoberta de encontrar alguém como o Padre Fábio, que eu passei a admirar agora, não apenas como a personagem pública brasileira, nacional e internacional que ele é, mas também como um homem absolutamente afável, inteligente e afável. E é isso que eu queria dizer dos bastidores para vocês. O Padre Fábio é muito legal. Como mineiro que sou, discípulo de Guimarães Rosa, eu só enfrentei o sertão armado. E para mim foi uma satisfação imensa perceber que eu estava diante da terceira margem do rio. Eu não imaginava que um dia eu tivesse a oportunidade de discutir, de trocar ideias com um homem que eu já admirava há um tempo. Eu confesso que quando recebi comunicado através desse padre que nós temos, que ele conheceu no avião,
Eu pensei que fosse uma brincadeira até desse amigo meu. O Karnal querendo escrever um livro comigo. E tão logo nós trocamos as primeiras mensagens pelo WhatsApp, muito formais, né, no início, à medida que essa desconstrução foi acontecendo, eu percebi que eu estava diante de um ser humano que eu queria ser amigo. Porque eu admiro muito quem tem humor, quem tem a capacidade de levar a vida, os conflitos, passando-os pelo filtro do humor. E esse foi o primeiro ponto de proximidade, o ponto que de fato foi a porta de entrada para que o livro pudesse ser possível. Eu definitivamente não quero passar muito tempo ao lado dos mal-humorados, então é só o tempo que eu preciso ficar. Eu não escolho hoje ficar ao lado dos mal-humorados, então eu escolheria escrever um livro, ou dedicar um tempo da minha vida ao lado de uma pessoa que escolha o mau humor. E eu percebi que o Karnal tinha uma proposta muito séria, em que nós teríamos a oportunidade de ser quem somos. Eu não precisaria abrir mão das minhas convicções, muito menos ele. Não temos mais idade para isso. Não precisamos disso. Esse livro não era uma obrigação para nós. E à medida que nós começamos a construir esse vínculo, que eu poderia dizer hoje que eu tenho no Karnal, uma pessoa que, apesar de não conviver muito com ele, é uma pessoa da minha confiança. Eu tenho, como resultado deste livro, uma admiração muito grande por esse ser humano que nós temos aqui diante de nós, não só por aquilo que ele é publicamente, mas sobretudo por aquilo que ele se revela nos bastidores. Como padre que sou, eu lido com o discurso religioso o tempo todo, às vezes com muito orgulho dele, às vezes com muita vergonha, às vezes eu tenho uma repulsa natural a essa caricatura religiosa que prevalece no Brasil, onde o idiotismo acaba sendo um desdobramento natural do crer em Deus. Eu, desde muito menino, não me encantava este Deus do sobrenatural, este Deus do impossível, este Deus que move as montanhas, porque era como se eu estivesse contrariando aquilo que na realidade eu vejo. E por uma intuição natural, eu queria crer num Deus que pudesse ser razoável, que eu não precisasse abrir mão da minha inteligência para poder estabelecer com ele uma relação de amizade. Quando eu descobri, e eu não sei em que momento isso aconteceu, e até foi uma pergunta que o Karnal me fez durante o livro, quando é que você quis isso para você? Eu não sei dizer. O fato é que hoje eu não sei retirar as convicções religiosas da minha vida. Todas elas muito amarradas à realidade, volto a dizer, nunca reverenciei, nunca tive necessidade desse Deus do impossível. E eu sinto que eu fui caminhando por uma estrada que me levou a um Deus muito humano. E como Karnal é um homem apaixonado pelas questões humanas, por isso esse bom humor. Eu acho que o humano não o surpreende mais, isso é muito bom. Quando as questões humanas deixam de uma forma, hoje nós temos uma necessidade de demonstrar ao outro que nós temos razão, que nós estamos de fato no caminho certo e que, se você quiser, tente entrar no mesmo caminho que eu. E eu particularmente não comungo dessas ideias. Eu acredito na diferença, eu acredito na oportunidade de errar, de aprender com o erro. E toda essa referência de mundo que eu tenho cabe dentro das minhas convicções religiosas. Eu não preciso abrir mão disso. As questões humanas vêm comigo. E a oportunidade de discutir isso com uma pessoa que tem uma convicção diferente da minha, muito embora eu acho que ele é mais católico do que eu. Bem mais. Começou. Um elogio, ele já joga uma pedra. Eu descobri que é muito bom a gente discutir com pessoas que sabem mais do que você. E eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que eu aprendi muito sobre o catolicismo conversando com o Karnal. Eu aprendi. Não é sempre que você tem à sua disposição um professor com essa capacidade toda que ele tem
de dizer, de esclarecer. Ele é muito didático. Então eu aprendi muito sobre o catolicismo com ele, o que para mim foi uma surpresa. Ele me trazia informações que eu não tinha tido até então. E ele foi muito honesto já no início da nossa conversa, quando eu perguntei para ele em que momento que ele desistiu da fé. Aquela honestidade foi absolutamente contagiante. Eu gosto das pessoas honestas. Então eu percebi que ali não existia nenhuma construção, não, existia um homem já desconstruído pela vida, e essas convicções que ele traz, elas foram forjadas dentro de um processo também de muito sofrimento, muito semelhante aos meus sofrimentos. Bem, estou muito feliz com a oportunidade que a Planeta me deu, sobretudo com o convite, muito embora o livro tenha me rendido uma síndrome do pânico que eu estou administrando agora. Ele criou a versão fantasiosa, a síndrome do pânico, que ele tão honestamente reconheceu em público, e nós precisamos que as pessoas façam isso, para que se perca o preconceito imbecil de que problemas que afetem a psique sejam menos nobres do que Mas foi ele que me deu a ideia, porque um dia a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele falou assim: não vai demorar muito, vão dizer que a sua síndrome do pânico é por causa do seu encontro comigo. Os apóstolos, que é a essência da condenação cristã do farisaísmo, aquele que paga o dízimo da hortelã e do cominho, mas não é capaz de viver a essência religiosa. Então, essa é a questão central para mim. Essa é a questão central para mim. E quando eu vejo a pessoa odiando, atacando e insultando, eu não vejo ali um ataque de um cristão contra um ateu. Eu vejo ali uma pessoa que tem dificuldades em lidar com problemas existenciais, dificuldade em lidar com o seu ressentimento, dificuldade em lidar com as suas dores, e utiliza uma coisa que é profundamente antirreligiosa: invoca Deus para tapar seu medo, e ao invés de ser uma fé, é uma defesa do seu pavor e do seu ressentimento. Eu nunca encontrei exceção nisso, nem entre religiosos catequistas autoritários, nem entre ateus catequistas autoritários. Ateus catequistas são insuportáveis. Eles querem convencer que Deus não existe, provavelmente porque algo dentro deles ainda reclama que exista. Ele funciona como uma pessoa que tenta parecer honesta com a mulher de César. Então, a sua convicção não exclui a do outro. E, de novo, qual é o limite desse relativismo? O limite desse relativismo é a lei. Eu não posso dizer fulano é pedófilo, mas é o jeito dele, tenho que respeitar o jeito dele. Não. O limite do relativismo é a ética. O limite do relativismo é a lei. O limite do relativismo é o comportamento contido de várias formas, aquilo que na ONU tem um cartaz do Rockwell, que é a regra de ouro, né? Não fazer ao outro aquilo que não quer que faça você, contido no Corão, contido na Torá, contido nos Evangelhos, e contido em quase todos os ensinamentos jainistas e outros. Não fazer ao outro não quer que faça a você. Conviver com a diferença que me torna rico. Não apenas tolerar, que é uma palavra de raiz terrível. Tolerar e vem de sofrer em silêncio, mas louvar, a chamada tolerância ativa, que é graças ao fato que você é diferente de mim, que você é bom, que você é interessante, e que o mundo é um mosaico, que o mundo é uma conjunção de muitas e muitas pessoas. Seria um horror se todos fossem iguais. E quando eu vejo pessoas querendo forçar o outro a ser igual, eu sei que eu estou diante de alguém perigoso, seja ele ateu, fundamentalista, religioso, carnívoro, vegetariano, petista, PSDBista, é sempre alguém perigoso, sempre alguém perigoso. E na minha percepção do mundo neste momento, o mal sempre vem travestido de bem. Eu não lhe ataco porque você é ruim, eu lhe ataco porque eu quero o seu bem. As pessoas que mais mataram na história queriam o bem da humanidade, queriam destruir os judeus que causavam mal na Alemanha, queriam destruir os hereges da Espanha inquisitorial, queriam destruir os que não aceitavam o ateísmo oficial do Estado na União Soviética, na China ou na Cuba de Fidel. Ou seja, eram autoridades que não aceitavam a diferença,
E a grande questão hoje, que está contida num homem louco que atira sobre uma multidão em Las Vegas, em violências de rua em Barcelona, em agressões a todo instante, em ataques de toda ordem, na permanência das grandes imbecilidades humanas como o racismo. Racismo é quase incompreensível aos olhos da razão. E ele permanece. E ele permanece. Na agressão às mulheres, nos argumentos imbecis de que a mulher foi atacada porque seu vestido era ousado. O vestido jamais estuprou uma mulher na história. Um biquíni jamais estuprou uma mulher. Não, são homens que fazem isso. E para tirar essa responsabilidade, eu vou construindo explicações do bem. Eu quero o seu bem. Como eu disse aos alunos hoje de manhã, é só assim que você entende que a Inquisição tinha como lema misericórdia e justiça, e não mata e queima. A Inquisição dizia misericórdia e justiça. E que no livro de 1984, brilhante, George Orwell, o grande irmão não quer te destruir, ele quer que você entenda que ele está certo, e que 4 é 3. Ele quer convencê-lo disso para o seu bem. As pessoas que querem o meu bem geralmente são as mais violentas, são as mais agressivas. Não é à toa que a tirania do bem é a grande tirania da literatura, e não a tirania do mal. Então, entender essas coisas, como disse o Padre Fábio, o humano, o demasiado humano, como cria Nietzsche, as oscilações, nossos problemas, o fato de que todos somos limitados, somos perfectíveis e não perfeitos, somos um projeto em construção de trabalho, é um grande desafio, E eu acho que os diálogos ajudam muito a diminuir a minha prepotência, minha vaidade, o meu orgulho. E encerrando a minha participação nessa primeira fase, eu sempre disse muitas vezes em sala e publicamente, eu tenho que entender que o mundo é diverso de mim. Eu tenho que entender que nem todos são como eu. E a maior prova disso, eu tenho que entender que há quem gosta de coentro no planeta Terra. A existência de gente que gosta de coentro é um mistério profundo. O fato que alguns compram isso, colocam na comida do próprio filho, é um mistério para mim. Ou como eu dizia quando ainda era religioso, Deus inventou a salsa e o demônio invejoso inventou o coentro. Basta eu dizer isso, e eu já sei que numa rede social aparece. O coentro é tipo nordeste, eu não gosto de nordestino, você é preconceituoso. Exatamente. O coentro é típico do Mediterrâneo Oriental. Ele foi importado para o Brasil. Essa é uma erva estrangeira. Então, são essas questões que eu tenho que entender, fora de brincadeira, que de fato o paladar de alguém gosta de coisas que eu não gosto. Significa que o outro, do ponto de vista da sua identidade cultural, religiosa, identidade de gênero, é diferente. E que a grande lição que eu admiro no Evangelho, apesar de não ser religioso, é que Jesus procurou prostitutas, procurou samaritanos, procurou excluídos. Hoje procuraria transexuais, hoje procuraria pessoas diferentes. Jesus tinha horror às pessoas de bem. Ele detestava os fariseus. Ele tinha raiva dessa gente que faz jejum no Yom Kippur e joga cinza na cabeça. Ele tinha raiva do rico que dava esmola. Ele louvava a viúva e o órgão. Ele tinha nojo dos donos da verdade. Ele tinha nojo. E por isso que o versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vem logo após o perdão à adúltera. Porque a verdade só pode ser encontrada no perdão e não na imposição da sua verdade. É quando eu diminuo o meu eu, que eu entendo o outro, que então eu conheço a verdade. A verdade vem no episódio da adúltera. Onde estão os que te condenaram? Não? Ou seja, é essa a grande lição. Minha admiração por líderes religiosos e suas ideias, minha admiração pelos fundadores do jainismo, minha admiração por Jesus, minha admiração por grandes líderes religiosos como Abraão, está nessa percepção. Deus não é a cena. Deus é uma vivência orgânica que alguns têm e transformam a sua vida para melhor. O resto seria mais coerente que fossem ateus. Seria bem mais coerente que fossem ateus. O mundo seria um lugar melhor
se os não religiosos de verdade se assumissem como não religiosos, porque é muito sério invocar Deus para justificar a sua hipocrisia, e até hoje a minha experiência é que quase todo canalha é um homem de fé e vai regularmente à igreja, ainda que haja canalhas ateus também. E para lembrar sempre, o nosso congresso tem um crucifixo, e diariamente tudo que é feito lá é sob os olhos de Jesus, que, como eu disse na televisão, tem o azar de ter sido em vida crucificado ao lado de 2 ladrões apenas. E agora? Com outra situação, né? Com outra situação. Bom, era isso. Eu acho que nós dois trabalhamos em projetos muito semelhantes, porque em última instância todos nós queremos ser salvos. Se você quiser aplicar o conceito de salvação a uma dimensão escatológica, porque você tem fé, justo, não há nenhum problema. Mas nós também... Professor, escatologia, parte da teologia que estuda a salvação, os fins professor, ajudante, esses padres, meu Deus, se você não tem fé, sabe quem eu fui. Por isso que tem um glossário no livro. Mas se você não tem fé, de alguma forma você precisa de uma salvação histórica, que é a possibilidade que nós temos de significar a vida. Eu lido com isso o tempo todo. Se você pudesse escutar a confissão como um padre um dia, você iria perder muitas pretensões. Nada pode nos humanizar mais do que um confessionário. Eu perdi muitas pretensões humanas ali, ouvindo pessoas. Confesso que eu tenho 16 anos de padre. Eu nunca escutei um pecado diferente que pudesse, nossa, que coisa surpreendente. Não, nós somos muito iguais. E mesmo quando erramos, de alguma forma nós estamos querendo ser salvos do absurdo, da dor de ser quem a gente é, de precisar lidar com as nossas contradições. Eu tenho vivido um tempo muito sombrio na minha vida agora, de muita dor emocional, e foi muito interessante perceber isso, como as minhas convicções não me ajudaram muito, porque há um momento que se estabelece um limite entre aquilo que eu creio e aquilo que eu consigo fazer e experimentar do que creio. Eu passei a respeitar muito mais a dor humana. Então hoje essa necessidade que nós temos de viver uma espécie de salvação, fazer a existência ter sentido, ter significado, retirá-la do absurdo. Eu acho que esse livro ele tem uma reflexão muito pertinente para os dias de hoje, porque trabalha as duas formas de salvação. Eu, sob a perspectiva de um homem de fé, eu acredito nessa transcendência que me eleva, que me faz dar conta da minha finitude, das minhas impermanências, das minhas incompletudes, e o carnal, com a capacidade que ele tem de significar a história, de recrutar os valores humanos, que depois, se você quiser, você derrama a cauda da fé, mas um valor humano, na sua crueza, ele é naturalmente religioso, porque ele liga as pontas, ele traz coerência. Uma pessoa, quando consegue viver de maneira aristotélica, a gente até termina o livro assim, a partir de um código de conduta, onde a vida virtuosa seja buscada, seja valorizada, e todos os desdobramentos desta vida virtuosa me colocando ao lado do outro de forma respeitosa. Então essa busca escatológica, amarrada a essa busca histórica, dá direito de todos nós estarmos aqui, crentes e descrentes, evangélicos ou católicos, budistas, kardecistas, todos nós com convicções religiosas diferentes, mas movidos pela mesma sede, pela mesma necessidade, pela mesma fome. E eu termino também
fazendo uma alusão a esse Mateus 25, a que o carnal se referiu, que é uma das passagens da Escritura que me fascina muito, que é justamente quando os discípulos perguntam para ele: como é que nós não lhe reconhecemos, né? Como é? Porque ele disse isso: eu estive doente e não me visitastes. Eu estive preso e não foste me ver. Estive com fome e não me saciaste. Quando é, Senhor, que o Senhor esteve assim e nós não o fizemos? E ali naquele momento inaugura-se uma antropologia teológica diferente de até então, que é justamente a identificação do humano com o sagrado. Quando Jesus diz: toda vez que você estiver diante de um homem necessitado, eu estarei ali. Então nós começamos a perceber que essa identificação do humano com o sagrado não pode ter essa cisão mais, nem conceitual nem existencial. Compreender o outro como um território sagrado é uma regra básica para a vida. E volto a dizer, apenas com o conceito de salvação histórica, isso já lhe dá uma obrigação de ser assim, de reconhecer o outro como um território que eu não posso banalizar. Reconhecer o outro como um território que merece a minha reverência. Por quê? Nós somos todos iguais. Sofremos pelas mesmas causas e nos alegramos por razões muito semelhantes. De compreender essa verdade de fé, que também é histórica, eu acho que a gente dá um passo rumo a uma evolução tão necessária para os dias de hoje. Às vezes eu me percebo retrocedendo muito, quase que virando um tribal, tentando defender aquilo que é meu. E de repente, quando eu sou iluminado por essa convicção, eu me sinto mais humano, mais leve, menos proprietário da verdade, e aí sim fica mais fácil receber o outro na minha vida. É isso. Estou muito feliz com esse momento. Organizar aqui para os saímos um minuto para organizar o palco. É isso, então, muito obrigado, gente. Até pouquinho.